Não fiquem bravos comigo, mas eu tenho uma admissão a fazer. Eu acho que eu tô começando a gostar da Daniela Lima. Eu vou te dizer por quê. Assistir esses recortes da Daniela Lima tentando desesperadamente apoiar e defender o governo do PT é um entretenimento que eu não acho nem na Netflix mais, nem no YouTube, em lugar nenhum. O meu entretenimento hoje, ele é concentrado em assistir a Daniela Lima, às vezes a Miriam Leitão também, mas a Daniela Lima, gente, ela se supera todos os dias. Por isso que esse vídeo é especial. Esse vídeo tem duas coisas que eu jamais achei que poderiam acontecer e aqui acontecem juntas. Que dia que você ia imaginar que a base do Lula, os petistas mais fervorosos, estariam desistindo do Lula e do PT e desse governo? Nunca, né? E que dia que você ia imaginar a Daniela Lima noticiando isso? Pois aconteceu. Nesse vídeo de hoje, dia 20, tem a Daniela Lima basicamente admitindo que o petismo mais fervoroso ali do entorno do Lula já viu que esse governo não se sustenta, basicamente entregando a toalha e já não aguenta mais. Você tá duvidando? Então vamos lá, vamos assistir, pega a sua pipoca e vamos ter aqui agora 2 minutos de puro entretenimento e prazer. Eu tava falando com uma fonte agora antes de entrar no ar ali da base do governo, tá? E eu tô falando assim, da base mais governo impossível, eu tô falando com gente do PT. E essa fonte me disse o seguinte, Dani, o governo, ele tá chegando aos seus 2 anos meio sem ar, tá esgotado. Tem uma ideia de que as coisas vão obrigatoriamente se movimentar por conta das eleições na Câmara e no Senado, mas a percepção interna é de que, mesmo para os muito próximos, o desgaste está muito grande. E aí ele me relatou uma cena que eu achei sui generis. Ou melhor, cristalina. Uma cena que mostra para vocês o tamanho do nível do desgaste. A bancada do governo, né, do PT, fez uma reunião que era para ser uma coisa, um jantar, uma coisa leve, meio que para misturar a reunião de preparação do pacote de gastos, da votação do pacote de gastos, com uma espécie de confraternização de final de ano. E aí a fonte estava me relatando, o senador tal levou um peixe, o senador Randolph, que é o líder do governo no Congresso, levou um camarão, porque a ideia era fazer uma coisa ali leve. Ninguém levou Lula, não? Chuchu, o Alckmin levou o Chuchu. E foram 2 integrantes da cúpula da Fazenda representar a Fazenda para explicar um pouco por que tinha que mexer nas coisas. Gente, azedou o clima, que muita gente saiu sem comer. Pronto, continua. O que me disse a fonte. Figura de linguagem? Pode ser, mas o apetite foi embora. Porque na hora que foram dizer por que precisava mexer no BPC, benefício de prestação continuada, que é pago a pessoas da terceira idade, 60 a mais, né, com dificuldades motoras, explodiu esse gasto, mas são pessoas que ganham pouco. Então vai ter uma mudança no cálculo, que é uma espécie de tentativa de conter um pouco a explosão do pagamento desse benefício e entender se tem gente recebendo ilegalmente. E diz que um dos maiores protestos veio do senador Paim, que também está no PT histórico há muitos anos, dizendo um diagnóstico de que, assim, cadê como é que eu vou justificar isso para minha base? Cadê a história que vai provar que tem gente recebendo isso aqui indevidamente? Qual foi o tom da discussão travada com os integrantes da Fazenda? Então, para você entender, para passar esse pacote do Haddad, o sufoco foi dentro do PT. Chegou um momento em que os 2 integrantes da diretoria, do secretariado do Ministério da Fazenda que estavam lá, ouviram o seguinte: vocês estão demolindo o último pilar de sustentação do governo. Cara, que afirmação é essa, hein? Primeiro que não tem o último pilar, tá? Os pobres estão revoltados com o Lula. Ela vai falar dos pobres agora. Não tem o último pilar. O governo está se sustentando apenas pelo STF. São os mais pobres, que são os que recebem benefício de um governo de esquerda. E explicaram, lutaram, explicaram e lutaram, explicaram e lutaram. Então, assim, a Fazenda está vivendo um papel quase que quixotesco dentre os próprios petistas. O que explica um pouco, e aí eu vou fechar esse bastidor aqui para vocês, com uma conversa que eu tive ontem com um ex-parlamentar, mas que circula muito, muito, muito alto, dizendo... Ex-parlamentar que circula muito, 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 muito alto, a gente já sabe quem que é, o Zé Dirceu, tá? Ex-parlamentar, terrorista, que devia estar preso, mas não tá, que circula muito alto, é o Zé Dirceu. O que o Zé Dirceu falou? É impossível dar certo com um governo cujo Lula é cercado no Planalto só de petistas. Ué, peraí, como é que é? O que o Zé Dirceu falou? Que o governo não pode dar certo com petistas? Foi isso mesmo que eu ouvi? Não tem ninguém para trazer uma ideia nova ou lançar um questionamento, uma provocação. Não vai funcionar desse jeito. A gente até fala, porque ele ele esteve a vida toda no partido de oposição, mas é um pragmático, um grande líder pragmático. Ele disse, a gente até fala, precisa ter alguém aqui para dar um respiro. Meu Deus do céu. Quer dizer que o problema do PT é que tem petistas no governo. A festa de celebração de final de ano virou um funeral, o povo saiu sem comer de tão desolados que eles estavam, e a afirmação do grupo do Haddad é que tem que acabar com o BPC, com benefícios sociais, e os petistas falaram, então vocês vão acabar com o último pilar do PT. Isso porque o ano não terminou.
Eu quero ver como que vai ser para esse governo no ano que vem. O dólar, gente, até agora, o governo PT torrou mais de 250 bilhões de reais das reservas internacionais para tentar segurar o dólar. E o dólar está a R$ 6,11. O governo torrou da nossa reserva, reserva cambial, praticamente o dobro do que ele economizaria com o corte de gastos. Olha a loucura! Esse pacote de corte de gastos que tem ali, calculam em 70 bilhões de economia até 2030, na semana passada o governo torrou mais do que o dobro disso. Como que uma matemática dessa vai dar certo? Mas, resumindo, voltando ao assunto aqui. Eu hoje admito, eu gosto da Daniela Lima. Ela alegra o meu dia, ela me faz rir, ela me faz... É como se fosse assistir o The Office, sabe? Ao vivo. Aquele chefe lá do The Office, é como se fosse o The Office ao vivo. Ou melhor, aquele Dwight. O Dwight era aquele cara que puxava saco do chefe, né? É tipo se fosse o Dwight, a brasileira, defendendo o chefe Lula. É vergonhoso isso daí. Mas pelo menos nesse vídeo, olha que curioso, ela admite que os petistas não aguentam, não veem futuro mais no governo. Bom, pelo menos na parte do governo, acho que a gente pode ter grandes esperanças no ano 2025. O que a gente não sabe ainda e parece que vai dobrar a aposta, transformando a gente numa ditadura ainda mais consolidada, é justamente a nossa instituição protetora da democracia, da nossa Constituição, nosso Supremo Tribunal Federal. Abraço.